Eu fico às vezes surpreendido, impactado da forma como Deus vai movendo. Às vezes tem momentos que nós somos surpreendidos com coisas que literalmente nos fazem pensar, nos fazem refletir a nossa caminhada com Deus. Pegar uma mensagem, o impacto da morte e a vida eterna. Abre comigo em Eclesiastes 3:20. Eclesiastes 3:20. Pastor Mário está conosco, de Minas Gerais. Deus abençoe a tua vida, pastor Mário. É uma alegria te conhecer. Eclesiastes 3:20 diz: tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. Eu me lembro que no início da minha conversão, logo 6 meses de convertido, eu me deparei com uma mensagem do Juliano Som, que é um ministro de louvor do grupo Livres para Adorar. O tema dessa mensagem era: para que outros possam viver, vale a pena morrer. Eu me lembro que eu estava tendo um encontro com o Senhor e eu estava tendo uma revelação muito grande de quem era Jesus, do chamado de Deus, do chamado dele para a minha vida. E essa mensagem, ela veio literalmente para mudar o curso do que Deus tinha para mim. Porque quando eu me deparo com essa mensagem, para que outros possam viver, vale a pena morrer, aquilo me trouxe o fundamento do que verdadeiramente é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu me lembro que eu escutei essa mensagem mais de 200 vezes. E cada vez que eu escutava ela formava a cosmovisão do que verdadeiramente Deus queria operar na minha vida e através da minha vida. Voltando a Eclesiastes 20, você já vai entender a dimensão de tudo que eu estou falando aqui essa noite. Aqui nós estamos falando de origem e mortalidade. Ela refere-se à condição humana de transitoriedade e limitação. Entenda uma coisa: nós fomos formados do pó da terra, mas um dia nós voltaremos ao pó da terra. Eu me lembro que Alexandre o Grande, ele escreve algo muito interessante diante da sua morte. E ele diz assim: eu quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão. Ele faz outro pedido também: eu quero que o ouro que eu conquistei ao decorrer do caminho seja lançado ao decorrer do caminho do meu sepultamento. E eu quero que minhas mãos sejam colocadas para fora do caixão. E por que isso? Porque eu quero ensinar que nem mais os eminentes médicos do mundo, os melhores médicos do mundo, pode parar a morte. Eu quero ensinar que tudo aquilo que nós conquistamos na nossa vida fica aqui na nossa vida. Por que as minhas mãos para fora do caixão? Porque de mãos vazias nós viemos e de mãos vazias nós voltaremos. Mas uma coisa é certa: o que nós podemos deixar aqui, e esse entendimento talvez ele não teve o impacto da vida eterna no coração das pessoas.
o chamado de Deus, o legado de Deus, o amor de Deus sendo transbordado através de nossas vidas. Até hoje se fala de Alexandre Grande. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: o que vão falar de você no dia que você partir? Qual é o legado? Qual é a história? Qual é o testemunho que você vai deixar na terra? Porque talvez nenhum de nós às vezes para e pensa, poucos de nós param e pensam: como eu estaria no dia da minha partida? Como é que eu estaria no dia que eu tivesse talvez que me encontrar com Cristo? O que eu quero te dizer essa noite, que talvez você precisa analisar pelo que você está lutando, pelo que você está vivendo, o que tem feito te levantar, o que tem feito te gastar a sua vida. Como eu disse aqui, nós estamos lidando com uma partida da Grace, que congregava aqui conosco, e de uma forma repentina partiu para a glória de Jesus. Foram 3 dias. Entenda uma coisa: uma pessoa ir para o hospital e em 3 dias não está mais. Mas o que me alegra o meu coração? Que ela teve um encontro com Cristo. Esse encontro era visível para as pessoas que estavam acompanhando ela. E eu louvo a Deus por todas as pessoas que semearam no coração dela. E uma coisa que nós precisamos aprender, amados: pregue a palavra. Ajude as pessoas a encontrar com Cristo. Nós nunca sabemos o dia que elas vão partir. Às vezes você pode estar evangelizando uma pessoa, pode estar cuidando de uma pessoa, que talvez ela vai partir daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. E a coisa mais grandiosa que nós podemos viver da parte do Senhor, uma das coisas é: obrigado, Jesus, por me fazer parte disso. Por fazer parte dessa construção. Na narrativa bíblica de Gênesis, o ser humano, ele é formado a partir do pó. E ao final da vida física, seu corpo retornará à terra, porque tu és pó e ao pó voltarás. Humildade lembra a fragilidade da vida e a igualdade entre todos os seres humanos diante do tempo e da morte. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. 2 João 11, 25, 26. Jesus nos traz uma palavra de esperança e vida eterna, mediante o impacto da morte. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. O que eu quero te dizer, amado? A vida eterna é um fundamento da vida cristã. O alvo de todo cristão, o alvo de todo homem de Deus, o alvo de toda família, o alvo nosso é a vida eterna. Nós não podemos perder o olhar da vida eterna, o fogo da vida eterna. Entenda isso: um dia nós estaremos diante de Cristo, seja Ele voltando, ou seja nós partindo desta terra. E o que estamos construindo ao decorrer desse caminho? Às vezes nós queremos construir fama, nós queremos construir impérios, nós queremos construir
enxergar Jesus é enxergar a vida eterna. O foco da vida eterna é porque nós estaremos eternamente com Jesus, glorificados. A igreja não pode perder esse lugar, a igreja não pode perder esse fundamento. É o amor à eternidade, é o amor a estar com Cristo na eternidade que faz a igreja avançar em oração, avançar em missão, pregar o evangelho a toda criatura e transbordar o amor de Deus na terra. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Esta é uma das 7 declarações de Jesus, quando ele fala, eu sou. Ele está dizendo assim, eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6 vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou, no Evangelho de João, em que Jesus revela a sua identidade divina, ele deixa claro que a vida eterna não é apenas uma doutrina, mas é uma promessa, uma realidade que está ligada a Jesus. A morte é o maior medidor na fé de um cristão. Sabia disso? A morte é o maior medidor da fé de um cristão. Porque o medo, o pânico, o desespero em relação à morte, entenda isso, ele sinaliza muitas vezes que não tem uma convicção da eternidade em Cristo Jesus. O amor perfeito, ele lança fora todo medo. Pois no perfeito amor não há o que? Temor. Ali o temor é fobia, fobel, pânico, medo, desespero. O cristão tem que entender que a morte, entenda isso, quando Cristo voltar, vai haver a primeira ressurreição. A volta de Cristo, ela vai ter a primeira ressurreição. E a palavra de Deus fala, bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, os salvos em Cristo Jesus. Você consegue imaginar Jesus voltando, os túmulos se abrindo, os mortos se levantando, se encontrando com Jesus nos ares? Cara, será o evento mais impactante de toda a terra. Esse é o anseio, esse tem que ser um anseio de nós que se declaramos filhos de Deus. Porque nós temos que entender que os salvos em Jesus Cristo, eles vão ser ressuscitados com Jesus na sua vida. O que você ainda tem para entregar ainda mais a sua vida? O que ainda você... Às vezes as pessoas temem a morte, sabe por quê? Porque às vezes elas não têm na sua consciência o senso de missão cumprida, o senso às vezes de perdão, tanto de liberar perdão quanto de pedir perdão. O senso de muitas vezes estar em dívida com Deus, em paz com Deus, porque a convicção da salvação, ela nos traz paz com Deus, paz com Deus. E é essa paz com Deus que me faz
lidar em meio à pressão da morte. Não que nós não vamos sentir a dor, a tristeza, o luto por um ente querido que partiu. Entenda, nós temos que saber respeitar o tempo de luto, mas também não ficar aprisionado no luto, que é outra questão. Mas que a nossa vida, ela possa ser uma vida que possa valer a pena o sacrifício do Cordeiro. E quando nós entendemos esse lugar de vida, nós entregamos toda a nossa vida verdadeiramente para Jesus. Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Refere-se à morte física. A perda do corpo biológico não representa o fim para quem tem fé, pois a promessa é a ressurreição futura. Quem crê em mim, por mais que morra, viverá. Viverá. Aí ele diz: todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Vamos analisar a questão de eternidade, morte eterna e vida eterna. Abre comigo aí em João 3,16. Eu nem ia falar esse texto, mas vamos lá. Todos conhecem João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Entenda isso. O que ele diz no 17? Deixa eu abrir aqui. Olha só, esse texto ele faz sentido principalmente quando nós lemos 17 e o 18. O 17 vai dizer assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha o 18. Aqui você vai entender. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Mas, olha só, quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho, no nome do Filho unigênito de Deus. Eu estava olhando uma história essa semana. A história dizia assim de um homem que ele foi condenado à morte, e várias pessoas da cidade, elas pediram para que o governador liberasse vida para a vida desse homem. E o governador disse assim: não, eu vou me vestir de pastor, eu vou lá entregar uma Bíblia para esse homem, e no meio dessa Bíblia vai estar o perdão, vai ter uma carta de perdão, de revogação da condenação dele. E aquele governador daquela cidade foi lá, entregou, se vestiu de pastor, foi lá para entregar a Bíblia para aquele homem. Aquele homem começou a escorraçar o governador, começou a dizer: eu não quero isso, eu não quero essa Bíblia, eu não quero nada disso,
eu não quero conversar, eu não quero nada disso. E ele tentou agredir aquele governador. O governador sai dali e diz assim: não tem como eu entregar, ele vai ser condenado à morte. Quando o governador sai, o carcereiro diz para ele assim: cara, o governador veio aqui para te libertar. No meio daquela Bíblia estava uma carta de perdão e revogação da sua morte. E você acaba de chutar ele aqui. Naquela hora o homem entra em pânico e começa a chorar. E quando ele está diante da morte, diante daquele momento de morte, ele proclama assim: amados, eu estou condenado à morte, não porque eu fui condenado à morte, mas porque eu não aceitei o perdão. O inferno, ele não será um lugar para os pecadores, mas será um lugar para as pessoas que não aceitaram o perdão de Deus. Porque se for para pecadores, todos nós temos pecados, mas nós somos redimidos, justificados pelo sangue de Jesus. O lago de fogo, a morte, ela será por aqueles que negaram o Filho de Deus, que negaram o perdão de Deus, que negaram a salvação, que negaram a cura, que negaram a vida eterna, que negaram esse lugar. Quando as boas notícias elas chegam para as pessoas, elas chegam o quê? Um lugar de perdão, de salvação, de vida eterna, de cura, de alinhamento, de redimissão dos seus pecados. Isso é o Evangelho de Deus. Foi por isso que Jesus ele morre na cruz, para que eu e você não pereçamos, mas nós tenhamos o quê? A vida eterna. Então a nossa vida, ela tem que ser focada na eternidade. Tudo que nós estamos construindo aqui tem que somar na eternidade. É isso que traz sentido, é isso que traz destino para a nossa vida. Os nossos filhos, eles têm que ver em nós o desejo, o anseio pela eternidade. E o desejo, o anseio pela eternidade é escolher uma vida onde eu não sou governado pelo pecado, pelas minhas paixões, pela minha carne. Quando nós temos essa mentalidade que é um fundamento de fé para todo cristão, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que nós fazemos está focado na eternidade. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Refere-se à morte espiritual, à separação divina de Deus. A vida espiritual concedida por Cristo, ela é contínua, interrupta, ela é transcendente à própria morte física. Jesus ele fala em João 6,47, ele nos assegura: em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Por isso que eu te digo, um cristão ele tem que transbordar a vida eterna. Eu já vivo a eternidade desde agora. Só que logo vai chegar o tempo que vai haver a amplitude dessa eternidade. Mas é o desejo de Deus que eu viva ela desde agora. Entenda uma coisa: quando Deus nos provê, quando Deus nos cura, quando Deus traz milagres, quando Deus exerce a sua grandeza, Ele está dizendo assim: ei, eu já estou fazendo você viver desde agora, reflexo do que é a eternidade.
a realidade dos céus na terra. A oração do Pai Nosso, que seja feita na terra, assim como é no... E o que é feito nos céus? O que os céus proclamam? A pergunta final, olha só a pergunta final que ele faz, dentro do contexto de João 11, 25 e 26. Crês nisto? Jesus encerra a declaração exigindo uma resposta pessoal de Marta. O que está acontecendo aqui? Lázaro morre. E Jesus provoca, e Jesus ele sabe que Lázaro tinha uma enfermidade. Entenda uma coisa, tem horas que nós somos provocados a confiar em Jesus. Jesus ele vem ali intencionalmente no quarto dia. Jesus ele é intencional em nossas vidas. Por que ele veio no quarto dia? Porque o judeu acreditava que até o terceiro dia aquele morto poderia ressuscitar. Jesus veio no quarto para dizer assim: ei, eu estou matando aqui todas as dúvidas que eu sou a ressurreição e a vida. Mas quando ele chega ali, Marta, ela não consegue entender o que Jesus estava operando ali. Porque eu vou te dizer uma coisa, a maior dificuldade nossa, no meio de pressão, no meio de aflição, no meio de dor, no meio do próprio estado de lidar com a morte, a maior dificuldade nossa é entender o que Deus está gerando, o que Ele está comunicando, o que Ele quer fazer. E isso é a soberania de Deus. É isso que faz Deus ser Deus. Porque muitas vezes nós queremos estar no controle das coisas, mas o Senhor que tem que estar no controle de todas as coisas. Que mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não consiga ter o controle das coisas, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele pergunta para Marta: crês nisto? Porque não se trata em apenas concordar com uma teoria sobre a vida após a morte, mas confiar em quem Jesus verdadeiramente é diante a morte. E Jesus nos pergunta hoje: você crê nisso? Você crê na vida eterna? Você crê na vida eterna? Reflita essa noite. Você crê na vida eterna? Como que está quando você pensa? Salomão diz que é melhor na casa de Deus. Por quê? Porque às vezes é um momento de que as pessoas param e começam a analisar suas vidas. É tão interessante que às vezes a morte, ela consegue juntar muitas pessoas no mesmo lugar, que às vezes elas passam a vida inteira tentando se juntar. É isso que eu quero levar uma análise de compreensão. Às vezes, diante da morte, as pessoas param e pensam:
Por que eu não amei mais? Por que eu não abracei mais? Por que eu não beijei mais? Por que eu não cuidei melhor? Sabe por quê? Romanos 12:2 fala: não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei a vontade de Deus, que é o quê? Boa, perfeita e agradável. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus te dizer para ir numa casa logo, vá logo. Quando Deus te dizer vai pregar para uma pessoa, vá logo, porque você não sabe o dia de amanhã. Falo eu das minhas misérias. Eu me lembro que no final do ano passado, eu estava no meio de 3 viagens, e teve um momento que Deus sinalizou assim: vai até a pessoa e prega para ela e batiza ela. E eu poderia ter feito isso um dia antes de eu viajar, mas eu estava tão preocupado com a minha viagem, com aquilo que eu iria fazer, e eu não fui. Quando eu voltei da primeira viagem, a pessoa estava doente. Aquilo me deu um impacto no meu coração. Eu consegui ir até o hospital, orar com a pessoa, visitar ela, mas aquilo me deu impacto. Na vida eterna, a agenda é de Deus. E se eu quero viver a vida eterna desde agora, eu tenho que viver a agenda do Senhor desde agora. Então, quando Deus manda eu parar para ir, vá. Eu estou me expondo aqui, porque eu sei que todos nós passamos essa tentação, esses desafios. Às vezes nós estamos tão ansiosos com as coisas, é com conta, é com trabalho, é com compromisso, que muitas vezes nós estamos perdendo o timing, a direção, a eternidade daquilo que Deus está construindo ao nosso redor. O Senhor pergunta: você crê nisso? Você crê na vida eterna? Quantas pessoas vão partir do nosso lado? Quantas pessoas nós vamos deixar partir para o inferno ainda? Que talvez passem pelas nossas vidas diariamente. A sede, o anseio pela vida eterna, ela me faz olhar para uma pessoa e entender: cara, esse meu amigo saiu do inferno. Eu preciso pregar para ele. Eu preciso falar do amor de Jesus para ele. Você já sentiu a angústia de uma vida nas suas mãos? A angústia de uma alma partida? Eu vou dizer uma coisa, amada igreja: se as nossas necessidades materiais, momentâneas e passageiras têm sido os maiores alvos de nossa oração, nós ainda não entendemos o que é a vida eterna. Eu estava no meio do velório nessa semana e o Espírito Santo veio e disse assim: a morte gera vida. E eu creio que eu ouvia os breves relatos de algumas pessoas vendo a transformação na vida deles. Coisas que estavam acontecendo, e mudanças radicais
Entenda uma coisa: toda pessoa ela tem mudanças radicais no início da sua conversão, e tem outras mudanças que elas são processuais. E nós devemos saber analisar e respeitar e saber discernir muito bem isso. Nem você mudou tudo do dia para a noite. E às vezes nós queremos cobrar de todas as pessoas uma mudança radical do dia para a noite. Mas eu vou te dizer uma coisa: o breve momento que ela estava tendo um encontro com Cristo, ela já estava gerando um impacto em vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta: a sua morte vai gerar vida? Por que para algumas coisas nós temos que aprender a mortificar desde agora, para que gere vida em outras pessoas? Quando nos entregamos ao chamado de Deus, nós estamos gerando morte para a nossa vida, para que gere vida em outras vidas. Quando nós estamos verdadeiramente entregando a nossa vida a Jesus Cristo, nós estamos gerando morte para que nós estamos gerando morte em nossas vidas, para que Cristo seja exaltado. Para que outros possam viver, vale a pena você morrer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não iria comentar isso essa noite, mas me vem algo poderoso do Espírito. Sabe o que você tem renunciado por amor a Jesus? Sabe o que você já deixou de lado para que Jesus fosse glorificado, exaltado, proclamado? Morte que gerou vida, eternidade. Talvez você não está vendo a dimensão da recompensa disso hoje, mas na eternidade você vai ver a recompensa disso. Às vezes as pessoas dizem assim: eu fiz tanta coisa na igreja, eu fiz tanta coisa às vezes para aquele pastor, ele não reconheceu. Amados, eu tenho um princípio: eu faço para o Senhor Jesus. Eu faço para Ele e por Ele todas as coisas. Porque quando eu faço com esse coração, por mais que as pessoas valorizem, por mais que as pessoas talvez não valorizem, não honrem, o Senhor não deixa passar nada em vão. E é para Ele. E eu vou te dizer, amado, tudo que nós fizemos para o Senhor, no tempo certo vai haver honra, vai haver reconhecimento, vai haver tudo isso. Entenda, vai haver. Mas se o seu coração quiser, para quem? Para o Senhor. Por que nós vemos os nossos irmãos perseguidos ali, mediante ao martírio, não negando a Jesus? Eu estava olhando sobre alguns homens que eles foram mortos por tal religião que a gente conhece. Agora a gente tem que ter cuidado para dizer. Só que aquele homem, ele não era cristão, mas ele estava no meio dos cristãos. Então quando aquele grupo chegou e disse assim: nega Cristo, você não precisa morrer. Ele olhou para aqueles cristãos do lado e disse assim: o Deus deles é meu Deus. Sabe quando que as pessoas vão entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus do nosso lado? Quando elas verem em nós vida eterna, quando elas verem em nós morte para agora e vida eterna, elas vão querer entregar a vida para Jesus. Aleluia. Agora, se elas não verem nós entregando as nossas vidas, o nosso coração, se elas não verem nós em vida eterna, se elas não verem nós com compromisso ao chamado de Deus, compromisso à eternidade de Deus, elas não vão querer. E a mensagem da vida eterna, ela às vezes não é atraente, porque ela nos faz morrer para que outros possam viver. Aquele que perder a vida, achará.
Aquele que perde a sua vida acha que vida, a vida eterna. Salmos 46:1, fortaleza na dor, Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente na angústia. Deus como refúgio, a palavra refúgio remete a um lugar seguro, de proteção contra perigos, tempestades ou ataques. O Salmo ensina que a segurança final vem da presença divina, da presença de Jesus, estar com Jesus, e não da nossa força humana. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter dinheiro, você pode ter influência, você pode ter os mais eminentes médicos que você conhece, mas o dia que você chegar nesse dia, a única coisa que vai importar é se você está preparado ou não. É a única coisa que vai importar. Eu digo, no dia que eu partir, eu quero alegria, eu quero adoração a Deus, celebração. Não precisa comprar coroas. Pega o dinheiro da coroa lá, compra a cesta básica, ou abençoa missionário, abençoa missionários, impulsiona mais o evangelho, compra a Bíblia, dá para os outros. Por quê? Porque eu quero que minha vida seja vivida valendo a pena o sacrifício do Cordeiro. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Faça a sua morte parar uma cidade, como Cristo parou a história, dividiu ela no meio. Quando nós somos testemunho de Cristo, as pessoas vão chegar diante de nós e vão dizer assim: ó, ei, eu tinha uma vida até conhecer o Fontela, depois que eu conheci Jesus através do Fontela, a minha vida mudou. Que as pessoas, ao deparar com você, elas possam ter um encontro com Cristo. Quantas almas vão estar sobre suas mãos no dia da sua partida? Quantas vidas, quantos jovens, quantas famílias? Quantas vidas você vai levar para Cristo? Às vezes você está se lamentando por tantas coisas fúteis, pequenas, passageiras, que quando você conquista, aquilo te dá uma alegria momentânea, mas depois você está desesperado já por outra coisa. Ei, deixa Deus colocar um anseio da eternidade no teu coração. Glória a Deus. E o anseio da eternidade sempre vem um relacionamento profundo com Jesus, e sempre vem através de uma colheita de almas. Nós temos que ser uma igreja que anseia pela eternidade, anseia o relacionamento da oração, da intimidade, da adoração, mas nós temos que ter a vertical também. Expandir missões. Nós vamos estabelecer uma casa de oração nessa cidade, porque nós queremos que os céus desçam nessa cidade, nós queremos a eternidade aqui nessa cidade, nós queremos que o Senhor visite essa eternidade, o Senhor visite essa cidade com transbordar a presença dEle, da eternidade dEle. Nós queremos expandir o Evangelho em todo o Rio Grande do Sul. Ei, nós não aceitamos o Rio Grande do Sul, seu estado menos evangelizado. Mas o Senhor, Ele quer contar com pessoas que têm um anseio de almas, que queiram verdadeiramente
verdadeiramente entregar sua vida para esse lugar. Forças na dificuldade. Em Salmos 46:1, ele não promete a ausência de problema, mas garante que a força necessária para enfrentar os momentos difíceis vem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem duas maneiras de você enfrentar o inferno. Guarda isso que eu estou dizendo. Existem duas maneiras de você enfrentar a pressão do inferno. A primeira dela, que é a que nós vamos ter, por causa do avanço do Evangelho. As portas do inferno não contra quem? A igreja de Jesus. É inevitável esse choque. Mas entenda uma coisa: tem problemas que nós vamos enfrentar, sabe por quê? Sabe por quê? Pelas legalidades que nós abrimos para o inferno, por não entender a dimensão da eternidade, por não entregar muitas vezes a nossa vida a Jesus de forma profunda. Então nós vamos lidar às vezes com as legalidades que nós mesmos abrimos diante do inferno. Agora, uma coisa é lidar contra o inferno por causa de vidas, por causa de famílias, por causa de libertação de pessoas, por causa de cura, por causa de milagres na vida de pessoas. O Senhor é o nosso socorro bem presente. A expressão destaca a acessibilidade imediata. Significa que a ajuda não está distante, não está atrasada, mas disponível no momento exato da necessidade. Crê nisso. Marta estava afligida, a ajuda estava na frente dela, o milagre estava na frente dela, o socorro estava na frente dela. Jesus teve que reposicionar ela. Deixa eu te dizer uma coisa: na angústia, pare tudo e deixe Jesus te reposicionar. Assim como Marta, a resposta estava na frente dela. Deixa eu te dizer uma coisa: a maioria das respostas que nós precisamos já está na nossa frente. Ouça a Deus, entregue a sua vida para Ele, entregue. Era isso que Jesus estava ensinando para Marta e nos ensinando, pois muitas vezes queremos colocar tempo e modo no socorro de Deus. Nós queremos dizer: Deus, faz isso nesse tempo aqui, dessa forma aqui. Era isso que Marta estava fazendo. Deixa Deus governar. Deixa Ele ser o seu socorro. Outra coisa importante, 2 Timóteo 4, 7, 8. Para quem cumpriu a sua jornada, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor juiz me dará naquele dia. Tem um versículo nas Escrituras que diz assim, ó: Enoque andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Se eu partir antes de Jesus andar, eu quero um versículo. Tiago andou tanto com Deus, que Deus tomou para si. Assim tem que ser a nossa vida. Olhe para você e diga o seu nome, diz: eu andei tanto com Deus, que Deus o tomou para si. E deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais você anda com Deus, mais Ele toma de ti. É impossível você andar com Deus e você não ser engolido pela eternidade. Deixa eu te fazer umas perguntas que o Espírito Santo me fez. Como está o seu combate? Pelo que você está
combatendo? Pelo que você está lutando? O que tem lutado nesses dias? O Senhor está perguntando aqui: qual tem sido o motivo do teu combate? Pelo que você está vivendo e lutando? Qual é a corrida que você está percorrendo? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe as pessoas que você ora para se converter? Elas precisam ver anseio, amor e entrega pelo combate que você está lutando, pela visão, pela missão de Deus na tua vida. Elas têm que ver entrega no caminho que você está percorrendo. Tiago e Judas, irmãos de Jesus, se convertem, mas depois algumas pessoas, às vezes, elas não se convertem a uma parte da nossa jornada, mas tudo que gera morte gera vida. Continue firme, continue testemunhando, porque se as pessoas verem sede pela eternidade no teu coração, vai haver conversão. Deixa eu te fazer uma outra pergunta: a sua fé está direcionada para qual alvo? Você entende sobre a coroa da justiça? Vamos lá. O texto refere-se a uma recompensa. Qual que é a coroa da justiça? Concedida por Deus àqueles que mantêm a fé, vivem com integridade e aguardam a sua vida. Olha só, a coroa da justiça será dada àqueles que mantêm a sua fé em quem? Em Cristo Jesus, com um alvo na eternidade, correndo a sua corrida, combatendo o seu combate, com integridade e anseio pela vinda de Jesus. Na cultura da época, as coroas, elas eram dadas aos vencedores de competição atléticas. No contexto do texto, simboliza a vitória espiritual e a vida eterna. Olha só, eu já fui atleta. Eu treinava muito, me empenhava, eu tinha que dormir regradamente, comia algumas coisas regradamente, meu treino era regrado. Agora deixa eu te dizer uma coisa: por que nós, na nossa vida da fé, a gente quer ser desregrado nas coisas? Amados, eu vou te dizer, viver a vida do Senhor, ela mexe na nossa vida. Tem dias que eu me levanto e eu tenho uma agenda, mas às vezes essa agenda muda tudo. Antes eu tinha minhas lutas, minhas batalhas, que às vezes querer ter o controle das coisas. Hoje eu já digo assim: Senhor, amém, seja feita a vontade do céu na terra, porque tem coisas que não é o meu controle. Não que a gente vai ser desleixado, não é isso, mas esteja disponível para que Deus mova a eternidade através de você. Porque se você chegar lá com a sua agenda e dizer assim: Deus, hoje eu tenho essa agenda, não se mete. Você entende que estará diante um justo juiz?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai a um tribunal, você tem que estar diante de uma sentença, como é que fica o teu coração? Principalmente se aquilo pode te prejudicar ou não. Como é que fica o teu coração? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E diante de Jesus? Nós temos que andar no amor e no temor a Deus. Na teologia judaica cristã, a figura do justo juiz, olha só, ela representa a justiça perfeita de Deus. A expressão indica que todas as pessoas, todos nós, toda a humanidade, prestarão contas de suas ações, pensamentos, intenções diante de Deus, diante de um Deus imparcial. Imparcialmente justo e conhecedor diante de todas as coisas. Lá naquele dia, Jesus não vai dizer assim: não, eu sou amigo do Tiago, vou favorecer ele. Não. Ele é imparcial, ele é justo, ele é íntegro. Então será dado a cada um segundo a sua obra. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Abre isso aqui comigo, Apocalipse 21, 3, 7. Fim do sofrimento. Por que nós queremos ter a vida eterna? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você estiver lidando com dor, com sofrimento, deixa sua Bíblia marcada em Apocalipse 21, 3, 7. Aliás, volte e meia, vai lá dar uma lida, para você não perder a perspectiva de futuro. Apocalipse 21, 3, 7. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá o quê? Morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Versículo 6. E declarou-me ainda: tu estás realizado, tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Olha o 7. O vencedor herdará todas as bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será quem? O meu filho. Glória a Deus. Que promessa. Qual é o contexto aqui? As visões do Apocalipse 19 e 20 mostram a derrota definitiva das forças do mal, do julgamento final e do fim da morte. O capítulo 21, a transição da antiga ordem marcada pelo pecado para o estabelecimento
habitação divina. Versículo 3 declara: o tabernáculo de Deus está com os homens. Teologicamente, isso representa o cumprimento definitivo da promessa da aliança, a comunhão direta, sem barreiras, entre o Criador e a criatura, eliminando a separação causada pela queda de Gênesis. Nós estaremos com Deus, estaremos junto com Ele, não haverá mais barreira nenhuma. Jesus é o nosso mediador. Através do sacrifício de Jesus, nós podemos ter acesso ao Pai. Mas chegará o dia que nós estaremos eternamente, diretamente ligados, habitando com Deus na terra. A reivindicação do sofrimento, no versículo 4, a promessa de que Deus enxugará todas as lágrimas, e que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Isso simboliza a reversão total das consequências do pecado e da maldição. Um dia uma pessoa perguntou na internet, ela disse assim: o que você teria o poder de tirar na terra, que você tiraria? Aí algumas pessoas: guerra, fome, dor, doença. Eu fui lá e botei: o pecado, porque tudo isso é resultado do pecado. Adão, a terra se tornou maldita por tua causa, por causa do pecado. Quando Jesus radicar o pecado sobre a terra, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá enfermidade, não haverá divisão, não haverá nada. Por que o Senhor nos manda perdoar aqui? Porque a eternidade será habitada por um povo que perdoou, que liberou perdão, que se permitiu ser curada, que se permitiu ser sarada, que se arrependeu dos seus pecados. A eternidade será um lugar onde pessoas escolheram não vencer o sofrimento e não gerar sofrimento. A renovação de todas as coisas, versículo 5, destaca a soberania de Deus com a declaração: eis que faço nova todas as coisas. Trata-se de uma regeneração de toda a criação e não de uma destruição do mundo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: a terra será redimida, ela voltará ao plano original de Deus, como era o Éden. A nova Jerusalém desce, a terra se torna uma extensão dos céus, e Deus vai fazer a terra voltar ao seu plano original. Como é que era o Éden? Só que se nós queremos viver a vida eterna desde agora, quando eu prego, eu venho e prego para a Cássia, eu quero que a Cássia receba uma extensão dos céus. Quando eu prego para o Cristiano, eu estou dizendo: receba uma extensão dos céus. É isso que os propagadores do Evangelho fazem. Quando eles pregam para as pessoas, quando eles anunciam as boas novas, eles estão dizendo assim: receba uma extensão dos céus, receba um pedacinho da eternidade. Consumação e filiação, versículos 6 e 7, para encerrar. Usam a linguagem de alfa e ômega, o princípio e o fim, para reafirmar o controle divino sobre a história. A promessa da água viva se refere-se à vida eterna, concedida gratuitamente aos que perseveram, aos vencedores, culminando na restauração da relação de pai e filho. Quando nós nos convertemos, Deus restaura a relação paterna conosco.
Só que vai chegar o dia que nós seremos glorificados na terra. Deixa eu te dizer uma coisa: qualquer glória terrena que você tem hoje não será comparada com a glória da eternidade. Então não negocie a glória terrena pela glória da eternidade. Nenhum aplauso, nenhum sucesso terreno substitui o sucesso eterno. Ao vencedor herdará todas as bênçãos, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Se coloque de pé.